Alexandre da Medicine News aqui de volta. Então, o caso Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Então, nesses últimos dias, ela foi cassada pelo TRE de São Paulo. Então, pelo um pedido da deputada federal do PSOL, a Sâmia Bonfim, esquerdista, né, doente, ela entrou com essa ação contra a deputada Carla Zambelli e ela foi cassada esses dias. Então você nota que os tribunais, né, de segunda instância, primeira instância, e não somente o STF, que é o topo do judiciário, eles estão todos corrompidos, né? A gente vê que não é um problema só de Alexandre de Moraes, como muita gente acredita. É um problema do Lula, é um problema do Poder Executivo, dos ministros, é um problema da AGU, é um problema da PGR, dos tribunais, dos estados. É um problema geral que se encontra no MEC. Então, eles tomaram o poder, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas ao derredor, eles tomaram o poder já há algum tempo. Eles já aparelharam o Brasil com várias pessoas, como o Maduro fez na Venezuela. Todo o STF de Maduro também é a favor de Maduro e os opositores vão para a cadeia. Ele roubou as eleições e continua no poder. E a Maria Corina e o presidente eleito, o González, eles estão aí fugindo da polícia, porque o Maduro quer prender eles. Entendeu? Isso está acontecendo no Brasil porque é o mesmo sistema. Não existe nenhuma diferença. Então, o TRE de São Paulo, o TRE do Rio de Janeiro, o TRE de Minas, eles estão aparelhados com esse tipo de gente. A sua presidência, juízes. Eu tenho muita dúvida na posse desses juízes. Isso já ficou aí numa matéria um pouco atrás, que o Comando Vermelho, o PCC, eles vêm atuando nesses concursos públicos e investindo milhões de reais, preparando juízes do seu interesse, dos seus interesses, e colocando no judiciário brasileiro. Por isso que muita gente fala que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, eles foram colocados ali pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho, pelo PCC. Né? O Alan dos Santos está foragido em Orlando, na Flórida, porque ele vinha falando isso. Ele está sendo procurado e querem prendê-lo. Ele teve que buscar asilo político, quer dizer, asilo, lá nos Estados Unidos, porque se ele estivesse aqui, ele já estaria preso. Então, o que essa Carla Zambelli fez? O que ela fez? Ela foi falar das urnas eletrônicas, porque a gente vive numa democracia, entre aspas, que é tudo uma conversa fiada. Se a gente vivesse mesmo numa democracia, você, ela, eu, nós poderíamos falar, questionar as urnas eletrônicas, né? Mas ela foi falar das urnas, questionar, e com muita razão, porque existiu 2 pesos e 2 medidas nas eleições de 2022. Não poderia falar que Lula era amigo de Maduro, associar Maduro à Venezuela e ao Brasil, não poderia fazer isso na campanha das eleições de 2022. Eles censuraram as redes sociais, continuam censurando, estão tentando censurar com outro projeto de lei agora, para retirar os conteúdos das redes sociais que falam mal do governo. E o que a Carla Zambelli fez e que milhões de brasileiros fizeram, até mesmo eu falei, sobre as urnas. Você confia realmente nas urnas eletrônicas? Eu faço outra pergunta. Você acredita em Papai Noel? Nem o meu filho de 9 anos acredita mais nisso. Na verdade, ele nunca acreditou, que eu já ensinava que isso tudo era conversa. Mas é isso que nós estamos vivendo, não temos mais liberdade de expressão. Quem paga os impostos no Brasil? Sou eu, é você.
os maiores impostos do mundo agora, com essa nova reforma tributária, que não tem nada de reforma. Foi um golpe que eles aplicaram, centralizando todos os recursos no governo federal daqui a alguns anos. Isso é uma reforma tributária comunista, socialista, para enfraquecer o Estado e colocar de joelhos os cidadãos brasileiros como uma espécie de escravos do sistema e com a boca fechada. Então, se existisse democracia de verdade, você, eu, nós poderíamos falar abertamente sobre as urnas eletrônicas, sobre alguma outra coisa. Foi isso que a Carla Zambelli fez em 2022. Só que a diferença da Carla Zambelli para mim, para você, é que ela possui milhões de pessoas nas suas redes sociais. E ela, de voto, para a deputada federal por São Paulo, de voto, ela ganhou quase 1 milhão de votos. As mais votadas, ela e o Nicolas Ferreira foram os mais votados do Brasil e de todas as épocas e tempos passados. E aí não pode falar nada, porque ela influencia realmente as pessoas. E aí a Samia Bonfim disse que ela estava atrapalhando, que ela estava falando mal dos ministros da STF, entrou no TRE com esse pedido lá de São Paulo e ela foi cassada. Então você nota que os juízes do tribunal são da esquerda, são gente colocadas a dedos ali, por esses que estão no poder. E a democracia? A democracia é só na Rede Globo. Ou então nas palavras de Alexandre de Moraes, que fala que a gente vive numa democracia. Isso é conversa fiada. A gente não vive numa democracia. A gente vive a democracia de Maduro, da Venezuela, que é um ditador, que está no poder. Igualzinho o Brasil, não tem nenhuma diferença. Ou seja, ainda posso acrescentar um pouquinho mais. Aqui no Brasil ainda está pior do que na Venezuela. Entendeu? Então ela foi falar das urnas, ela foi falar a verdade. Houve muita censura em 2022, colocaram um ladrão na presidência, um inelegível, e depois tornaram o presidente da República que ganhou as eleições num inelegível também. E o Lula está lá, quer dizer, Lula já morreu, né? Muita gente já diz, já mostra claramente, eu sei disso, que o Lula já partiu para o segundo andar. Ele não está mais aqui. Isso aí que está aí são sósias, máscaras, fantoches. Ele não está mais aí. Mas tem gente que acredita ainda. Então, para você que acredita, tudo bem, é o Lula. Eu não acredito mais. Ele não deveria, não poderia jamais ser preso. Então, a justiça tem 2 pesos e 2 medidas. Como é o da esquerda, como o Janon, uma época passada, que ele fez rachadinha e ficou comprovado, ele não foi cassado pelo TRE, ele não foi cassado pelo TSE. Ele está aí, como deputado federal até agora, falando fake news e mentira à torta e à direita. A Carla Zambelli não proferiu nenhuma fake news. Todo mundo sabe disso. Você não está proferindo nenhuma fake news nas redes sociais, nem eu. Quando eu questiono as urnas eletrônicas, é porque, com toda razão. Ué, a gente não pode questionar? Então a gente já vê que isso não é uma democracia. A democracia você poderia muito bem questionar as urnas e dizer que está errado. Ué, a sua opinião. Ela continua no mandato, disse ela, e vai poder recorrer. Aí vai recorrer a quem? Vai recorrer ao TSE, que faz parte, igualzinho os 11 ministros do STF que trabalham lá. Né? Tudo armado, né? São pessoas que estão lá do STF, que vão julgar o caso dela. E você acredita que ela vai conseguir alguma coisa com esse recurso? Eu só acredito vendo. Vai cair na mão do Barroso, o presidente do TSE. Ele vai olhar aquilo e vai manter a cassação de Carla Zambelli. Aí a gente vai ter mais uma deputada federal sendo cassada e perdendo seu mandato. Como aconteceu com o Dallagnol, logo no início, primeiro mês, aquele deputado federal Dallagnol, ele não fez nada. Ele foi cassado. Por quê? Participou da Lava Jato. E eles já estavam desfazendo a Lava Jato, calaram a boca dele, censuraram ele. Então quem é o ditador, genocida, sanguinário e safado? Foi o Lula. São esses que estão no poder, que estão junto com o STF fazendo essa ditadura, né, aqui no Brasil. Eu não fui silenciado ainda porque eu tenho aqui 10 mil pessoas, 15 mil seguidores.
Mas se eu tivesse milhões de seguidores, eu já estaria com a Polícia Federal aqui em casa e sendo preso, né? Teria que fazer igual Alan dos Santos, pegar minhas malas e ir para Orlando, entendeu? Então é isso que nós estamos vivendo, isso é revoltante. O Brasil está decadente. Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Se eu tivesse condições financeiras, eu iria para a Flórida, nos Estados Unidos, que é um local que o clima é parecido aqui com o do Rio de Janeiro. Eu gosto de calor, né? Eu não gosto de frio. Ou para a região sul do Brasil, ou para a Flórida, né? Porque aqui não está dando mais para viver. A gente está sendo roubado, eles roubam tudo, saqueiam o Brasil, dólar quase a R$7, e ninguém é caçado, não acontece nada com essa gente. Os ministros do Lula, desse fantoche, estão soltos, roubaram tudo. E agora estão caçando a deputada federal Carla Zambelli, já caçaram, e mais alguns que vêm por aí, outros que já foram caçados. A gente vive uma ditadura igualzinha, sem tirar nada, igualzinho a da Venezuela, entendeu? Seja bem-vindo a um país comunista chamado Brasil. É isso que eu preciso falar, e isso é verdade. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, se inscrevendo nesse botãozinho abaixo, inscrever-se. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar aqui no nosso canal, nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo. E deixe esse like, que isso faz uma diferença aqui pra gente. Um grande abraço e até as próximas notícias.